Olá, começa agora o programa Projetos de Lei. Vamos conhecer propostas que estão em análise aqui no Parlamento Paulista, como o projeto que pretende ampliar os bancos de remédios em todo o estado. Ou ainda, a proposta que virou lei e cria um fundo estadual de combate ao alcoolismo na adolescência. Esses são alguns dos assuntos debatidos pelos deputados aqui no Parlamento Paulista. E vamos começar com a lei de autoria da deputada Alice Brandão, do PCdoB, que garante ao consumidor escolher a forma de pagamento com o cartão de crédito ou o débito. Em vigor desde janeiro de 2016, a lei proíbe que o comércio estabeleça valores mínimos de compras. A indignação ainda está nas ruas. Eu acho errado isso aí, porque não tem que cobrar tarifa a mais sobre o valor do cartão. Se é aquele valor, por que não cobra aquele valor? Aí o estabelecimento já ganha em cima de nós. O banco já ganha em cima deles, então eu acho errado isso aí. Não é difícil encontrar alguém que já tenha passado pela situação constrangedora. Constantemente, é normal aqui isso. Não aceita cartão. A gente não anda com dinheiro, com nada, na verdade. E aí em alguns estabelecimentos tem o valor mínimo. Tem o valor mínimo, aí oferece para você algumas coisas com um preço mais acessível, mas você tem um mínimo para comprar de R$20. É abusivo. Você acabou levando a mercadoria ou não? Desistiu da compra? Algumas vezes estava difícil de encontrar, acabei encontrando, acabei comprando. Mas algumas vezes eu desisto, porque aí eu sei que eu posso achar em outro local. Mas na teoria, essa prática já acabou. Sério? Não sabia. É bom mesmo, porque vamos ver se acaba com essa palhaçada, porque é injusto. Com a medida, fica proibida a exigência de um valor mínimo para compras no cartão de crédito ou débito. Quem descumprir a legislação será penalizado. E aí entra a importância da reclamação do consumidor. O que você pode fazer é registrar isso daí, um boletim de ocorrência e comunicar ao PROCON. Nós imediatamente tomamos providência nesse sentido. Ele será multado com certeza absoluta. Que nós temos a prova, tudo, nós notificamos o tempo suficiente para que ele faça a defesa dele e depois nós aplicamos a multa. Encontramos um estabelecimento que determina um valor mínimo para a venda, independentemente da forma de pagamento. Segundo o PROCON, isso não está errado. Permitido, o estabelecimento é dele, tanto em dinheiro como em cartão, sabe, em espécie, tudo, ele vende com aquele mínimo ele tem para vender. Isso é legal. Sobre a exigência do valor mínimo para recebimento em cartão, alguns consumidores concordam com os motivos alegados pelos lojistas. As empresas também têm custos, né? Então você tem que pagar os funcionários, loja, e às vezes para a pessoa que tem um comércio não compensa vender R$20 no cartão. Mesmo com as alegações do lado de dentro do balcão, o consumidor agradece a aprovação da lei. Bom, é bom, porque facilita, né? Hoje em dia o pessoal está evitando o máximo de andar com dinheiro e o cartão facilita, né? Então as lojas teriam que facilitar também, né? Aceitar qualquer valor. Qualquer valor, na minha opinião, qualquer valor. Os parques públicos e praças de São Paulo poderão ter mais brinquedos adaptados para crianças especiais. Bom, a proposta partiu do deputado Gil Lancaster, do Democratas, e vai proporcionar lazer a crianças que precisam de mais cuidados na hora das brincadeiras. Veja aí. As pessoas com deficiência têm o direito de exercer suas atividades de lazer como qualquer outra, principalmente as crianças, que por diversas vezes se sentem excluídas pela falta de parques e praças que não oferecem brinquedos nem equipamentos adaptados. Seria bem legal que tivesse outros lugares adequados para os deficientes físicos, né? Que é muito difícil da gente passear com eles, né? Muito mesmo. Mesmo não é nem para cadeirante, mas para qualquer pessoa, para andar, inclusive, a locomoção, né? Aqui neste parque, vários brinquedos foram adaptados, como o escorregador, que tem plataformas de transferência para cadeirantes, o balanço desenvolvido para a segurança da criança com desenho ergonômico e cinto de segurança, o telefone em forma de flor, o mais procurado nas brincadeiras. Tudo bem? A Alpapato Ana Laura Parque para Todos
é uma organização que constrói parques onde crianças com deficiência podem brincar em caminhos, brinquedos e equipamentos criados para permitir o lazer, a terapia e a socialização delas. O objetivo da instituição é doar 4 parques por ano para a sociedade. 3 parques já foram inaugurados através do projeto Alpapato. O da ACD, o Parque da Moca, inaugurado em janeiro de 2014, o da PAI, da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Araraquara, e este que eu estou aqui, que é o Parque do Cordeiro da Prefeitura de São Paulo, o primeiro parque em local aberto. O administrador e engenheiro Rodolfo Fischer viveu um drama em sua vida com a perda de sua filha aos 4 anos de idade em um acidente de carro. Após uma viagem ao exterior, viu um brinquedo acessível em um playground e se encantou. Voltou, criou e implantou o projeto Alpapato, em homenagem à sua filha. Cada um dos brinquedos foi desenvolvido por terapeutas, junto com engenheiros, junto com o fabricante de brinquedos, que fossem parrudos, fortes, ou seja, que necessitassem pouca manutenção e que se prestassem a 3 objetivos. Primeiro, a terapia da criança com deficiência. Segundo, a socialização da criança com e sem deficiência. Todos os brinquedos são desenhados para crianças com deficiência brincarem com crianças sem deficiência. E o terceiro, o lazer, porque a criança com deficiência tem menos oportunidades de brincar num parque ao ar livre. Então você vê que o parque tem um desenho, fazemos o projeto, fazemos o brinquedo, projetamos, fabricamos e aí doamos. O deputado Gil Lancaster acredita em direitos iguais para todos. Por isso, criou um projeto de lei que obriga a colocação de brinquedos para pessoas com deficiência em parques, praças e outros locais públicos destinados à prática de esportes e lazer. Vamos agora a uma pequena pausa e no próximo bloco você vai conhecer a proposta que obriga a fabricação de medicamentos de uso contínuo em embalagens para 30 dias. Voltamos já. Estamos de volta e agora vamos falar do projeto de lei do deputado professor Auriel, do PT, em discussão aqui na Assembleia Legislativa e que obriga os fabricantes de medicamentos de uso contínuo a fornecer embalagens com quantidade necessária para, no mínimo, 30 dias. Bom, isso porque a quantidade que vem nas embalagens, em muitos casos, não corresponde ao pedido dos médicos. A farmacinha da Dona Regina tem remédios para várias doenças, todos receitados pelos médicos, de uso contínuo, ou seja, para serem usados sem interrupções. Tenho diabetes, pressão alta, colesterol e tomo para o estômago, porque o estômago não aguenta tanto medicamento, né? Esse remédio serve para o controle da pressão e tem que ser tomado todos os dias. Só que a caixinha vem com apenas 20 comprimidos. O que a Dona Regina tem que fazer? Comprar 2 embalagens para ter o medicamento para 1 mês ou 3 embalagens para 2 meses. Todos os dias eu tomo 2 para o diabetes, 1 para o estômago de manhã, tomo 1 Lasix, tomo 1 de manhã e outro à noite, do cloridrato de Iltiazem. Aqui o rosuvastatina eu tomo 1 à noite, este eu tomo 1 de manhã. Este jardinense eu tomo também 1 de manhã, 1 à hora do almoço. O remédio para diabetes tem que ser tomado de manhã e à noite. Só que a caixa vem com 56 comprimidos e só dá para 28 dias. Tem que comprar outra caixa para completar o mês. E depois, quando chega no fim do mês, está faltando já 2, está faltando 4. Aí na outra caixa falta 6, vai assim. A interrupção dos remédios pode comprometer a eficácia do tratamento. E por pouco, Dona Regina não ficou sem tomar um comprimido que tinha acabado e ela não percebeu. Acontece que às vezes eu esqueço. Quando eu vou pensar que tenho, eu não tenho. Por isso é que eu tenho que comprar sempre um pouquinho mais destes assim. Porque estes tem 30, chega ao fim do mês, o 28, quando chega perto do 28, já não tem. Por acaso, este mês, quando chegou no final do mês, eu não tinha. Aí eu tive que ir correndo na farmácia comprar, porque eu tinha que tomar às 10 horas.
Um projeto de lei apresentado pelo deputado professor Auriel do PT quer resolver o problema da dona Regina e de tantos outros pacientes. A proposta obriga a fabricação de remédios de uso contínuo com a quantidade necessária para 30 dias. Tá certo que vai subir um pouquinho mais caro a caixa, mas tem mais 2. Assim a gente tem que comprar 2 antes do fim do mês. A oferta de remédios fracionados nas farmácias seria uma solução. Os pacientes comprariam os medicamentos na quantidade receitada pelos médicos, nem a menos para não faltar na farmacinha da dona Regina e nem a mais, para não ficarem guardados até perderem a validade. Em 2006, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o comércio de remédios a granel, mas a resolução da Anvisa não é obrigatória. A Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, defende o fracionamento e também o projeto de lei do deputado professor Auriel, que obriga a fabricação de remédios de uso contínuo com a quantidade necessária para 30 dias. Financeiramente, é importante que o consumidor possa ter essa opção e também possa se planejar, se programar, já que ele vai depender dessa medicação. É importante nesse projeto de lei que seja interpretado de forma que seja comercializado um mínimo de 30, para que também não haja prejuízo do consumidor nos medicamentos que já são comercializados com 60 comprimidos, por exemplo. Esse projeto de lei é muito interessante ao consumidor, financeiramente falando, e também é importante que seja deixado claro que esse valor de 30 é um mínimo, deve ser estabelecido como um mínimo em função de alguns medicamentos já serem comercializados com 60 comprimidos, por exemplo. E é importante que a Secretaria Estadual da Saúde também exija isso, né, junto aos fornecedores. Bom, outro projeto de lei em tramitação aqui no Parlamento Paulista também diz respeito à saúde da população. A proposta do deputado Enio Tato, do PT, pretende ampliar os bancos de remédios em todo o estado. A ideia é ajudar quem precisa de medicamentos e não tem condições para comprar. Sabe aquele remédio que você usou, tá no prazo e não precisa mais? Uma associação gaúcha, juntamente com a OAB de Santana, está recolhendo centenas deles. O Banco de Remédios é uma associação sem fins lucrativos, independente, recebe medicamentos do Brasil todo e doa para quem precisa. A associação funciona há 10 anos no Rio Grande do Sul. Começou recebendo poucos remédios. Hoje ajuda mais de 3.000 pessoas que precisam deles. Desde que esteja no prazo de validade e pode estar com a caixa aberta. Líquidos, cremes e pomadas apenas se estiver com lacre. E nós não recebemos insulina, porque o medicamento precisa ser refrigerado. A parte interessante de um banco de remédios também é que você não precisa doar só aqueles que estão lacrados e fechados. Estando no prazo de validade, serve esses assim também, ó. Quase todo usado, mas ainda com 2 dragas. O principal objetivo do banco, além de ajudar quem precisa de tratamento médico, é evitar o desperdício de medicamentos. O descarte incorreto não é regulamentado, nós não temos uma lei específica que fala sobre o descarte de medicamentos hoje em dia. Então, o Banco de Remédios recebe esses medicamentos e repassa para quem precisa. A Assembleia Legislativa de São Paulo, de olho na saúde pública, tem um projeto de lei, de autoria do deputado Enio Tato, do PT, que cria em todo o estado de São Paulo o Banco de Remédio, com o objetivo de formar estoque vindo de doações de pessoas físicas e jurídicas. Um banco de remédios aqui feito pelo Estado ajuda, né? Ah, com certeza, vai ratificar, vai confirmar todo esse trabalho que o Banco de Remédios já realiza e tomara que nós tenhamos outros pontos de coleta para que as pessoas doem medicamentos, porque doar medicamentos é um ato de cidadania e as pessoas doando medicamentos ajudam quem precisa a utilizar aquele medicamento que não tem condição para comprá-lo, ajuda o meio ambiente e ainda diminui a judicialização na área da saúde. Bom, no próximo bloco você vai conhecer o projeto de lei que pretende transformar obrigatoriamente e contínua a distribuição em todo o estado do leite em pó especial para crianças que sofrem de intolerância à lactose. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Mães de crianças com intolerância à proteína do leite de vaca enfrentam dificuldades em encontrar nos postos de saúde o leite em pó especial.
Projeto de lei do deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do PRB, quer transformar e obrigar a contínua distribuição em todo o estado do leite em pó para crianças até 2 anos. Vamos ver. Olha que bonito. Trem, né, filho? Que é isso? É o trenzinho? Que cor é esse trem, Davi? Hein? Verde. Davi é um garotinho muito esperto, adora carros e fala bastante. A chegada dele foi muito esperada pelos pais, mas ele deu um susto na família. Quando Davi tinha 4 meses, Adriana percebeu que ele tinha alergia à proteína do leite de vaca. Adriana, como foi? O que ele tinha? Quais eram os sintomas? Então, né, o Davi, desde que ele nasceu, na verdade, com 2 semanas de vida, ele tinha dificuldade para mamar, né? Eu amamentava, ele tomava só o leite materno, mas ele chorava muito para mamar, né? Ele recusava o peito, então mesmo às vezes horas sem mamar, ele parecia que não tinha fome. E aí, obviamente, né, parou de ganhar peso, tudo isso. Chorava muito, dormia mal, que era tudo sintoma de refluxo. Começou a ter diarreia também, dermatite, sempre um bebê muito irritado, que não ganhava peso. Aí a gente começou, né, primeiro assim, era cólica, é normal, vai passar, né? Aí passou os 3 meses, que é a fase normal da cólica, e não melhorou. Aí com 4 meses, que a gente foi atrás mesmo de uma consulta especializada, e aí fez o diagnóstico mesmo da alergia à proteína do leite, né? Se a criança não consome a proteína, o que acontece? Vai comprometer o desenvolvimento dela, de peso, de estatura, né? Então aí a gente percebe que o crescimento é um crescimento mais lento. Não vou dizer para você que vai ter retardo mental, não, mas em comparação à criança do percentil 50, que é a média de desenvolvimento, ela vai estar abaixo. Se ela não consumir um alimento que é rico em cálcio, e aí a proteína, né, o leite de vaca ainda é um dos alimentos mais ricos em cálcio, apesar de tantas discussões que existem por aí, óbvio, aí o que você faz? Você antecipa com 4 meses a introdução do que a gente chama de alimentação complementar. Qual o diferencial dele? Então, ele é um leite que ele é à base de aminoácidos, assim, não tem nenhuma proteína íntegra do leite de vaca, é como se ele já tivesse sido digerido, digamos assim. Então, como a criança reage à proteína íntegra, esse leite tem os mesmos nutrientes, enfim, tem cálcio, tem tudo que precisa, só não tem a proteína íntegra. Cada lata custa, em média, R$ 170. Para uma criança com quase 2 anos, como é o caso de Davi, e consome 8 latas por mês, o total com gasto foi de R$ 1.360 que os pais precisaram pagar. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que desde 2007 distribui de forma totalmente voluntária 3 fórmulas de nutrição para pacientes com alergia à proteína do leite. Nenhuma delas faz parte da Relação Nacional de Medicamentos definida pelo Ministério da Saúde. O governo paulista utiliza recursos próprios do Tesouro para oferecer os produtos. Eu acho que deveria ser igual, por exemplo, um remédio de hipertensão, um remédio para diabetes, que se a pessoa não toma, ela tem prejuízos para a saúde que todo mundo conhece. O leite, para quem é alérgico, é a mesma coisa. Então, não acho que é uma coisa que tem que ter um atendimento especial. Eu acho que tem que ser disponível sempre. O projeto de lei 67 de 2016, de autoria do deputado Jorge Wilson, do PRB, quer tornar obrigatória, gratuita e contínua pela Rede Pública de Saúde do Estado de São Paulo a distribuição de leite para crianças com até 2 anos que tenham intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. Eu acho que é uma prioridade, né? Tem que ser, porque é a alimentação de um bebê, né? É uma coisa que... É o que eu falei, não dá para voltar atrás o que eles perdem com isso, né? E o desespero de uma mãe que não consegue dar um alimento para o seu filho, né? Se ele tem menos de 6 meses de idade e não tem o que tomar, né? Então, eu acho que é muito importante ter uma disponibilidade garantida, né? E não essa coisa de ser poucos lugares, contando... com essa possibilidade que muitas vezes falta, né? Normalmente no final do ano. Então, parece que você precisa fazer uma coisa especial para ter uma coisa que é prioritária, né? Uma lei de autoria da deputada Beth Saão, do PT, é uma importante aliada na luta contra o alcoolismo. Pelo projeto, foi criado um fundo estadual para investir na educação e orientação das famílias sobre os perigos do alcoolismo.
um vício que está presente cada vez mais na vida dos jovens brasileiros. As propagandas estão por toda parte. Mulheres bonitas, praias, amigos, um convite ao consumo do álcool. O contato com a bebida alcoólica vem acontecendo cada vez mais cedo. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. 50,32% dos estudantes entrevistados, de 13 a 15 anos de idade, disseram que alguma vez na vida já consumiram álcool. Uma família que não restringe, por exemplo, né, que não controla esse uso de álcool, né, as chances aumentam, uma família desestruturada. Tem uma série de fatores aí que a gente chama de fatores de risco para que a pessoa desenvolva um uso nocivo ou mesmo uma dependência a longo prazo. A Lei 15.852 de 2015, de autoria da deputada Beth Saão, do PT, cria um fundo estadual de combate ao alcoolismo na adolescência. Um alerta para os pais, um caminho que pode não ter volta. Você precisa trabalhar campanhas educativas fortes, que atinjam de fato este público que nós queremos atingir nas escolas. Nós temos que ter trabalho, principalmente nas escolas, enfim, nas redes sociais é preciso fazer campanhas de divulgação, de marketing, na imprensa também é preciso ter isso. Agora, para isso é preciso ter verba. É preciso fazer investimentos e é isso que o governo tem que entender, né? Por isso que nós criamos esse fundo, porque o fundo ele tiraria um pequeno percentual do orçamento do Estado, destinaria para esse fundo com vistas a trabalhar este tema que nós consideramos importantíssimo para reduzir a incidência, né, e para reduzir o consumo de álcool na adolescência, porque aí nós teremos com certeza adultos mais saudáveis. O que separa o alcoolismo do beber socialmente é uma linha tênue. É preciso ficar atento a alguns sintomas da dependência. Ela começa a ter sintomas, né, de tremores, muitas vezes ela, em situações um pouco mais graves, ela não lembra o que ela fez na véspera. E aí a pessoa, em geral, passa a beber diariamente. Ela já tem uma síndrome de dependência do álcool, né, ou um uso com consequências graves, né? Seja para o corpo, seja em termos pessoais e sociais. O consumo exagerado do álcool traz consequências graves à saúde. Entre elas, doenças como cirrose hepática, hepatite, lesões no pâncreas e estômago. Mas o maior problema são os efeitos psicológicos causados por ele. Para a saúde, a dependência do álcool atinge praticamente o corpo inteiro, né? Tipicamente, fígado é uma área muito afetada, né? Coração pode ter problemas, sistema nervoso, enfim, uma série de problemas que o uso crônico, né, e exagerado do álcool leva, né? Carlos tem o costume de beber com os amigos. Ele é universitário e o bar é o ponto de encontro dos estudantes. O álcool é uma maneira de eu me relacionar com as pessoas, é uma substância que é muito disseminada no dia a dia, né? Às vezes o fator que congrega a gente reunida em torno de uma mesa de cerveja e tal. Eu gosto muito, aprecio, tenho curiosidade, gosto de descobrir novas bebidas também, mas ao mesmo tempo já fiquei bêbado várias vezes, já passei mal várias vezes, então é uma relação meio de altos e baixos com o álcool, assim. Para ajudar a relaxar, confraternizar com os amigos ou apenas apreciar, não importa. Bebida alcoólica sempre deve ser consumida com moderação. Não vejo como um problema porque eu atingi esse estágio na minha vida, em que eu fui descobrindo o álcool, passei pela adolescência, das bebedeiras e tal. Hoje não é um problema, mas ao mesmo tempo, de vez em quando eu acho que eu poderia beber menos, né? Por exemplo, eu bebi a última vez ontem à noite e a penúltima vez anteontem à noite. Então, eu fico ponderando isso e vejo o quanto não é induzido também, de uma certa maneira, né? Esse consumo de álcool, ele não é fomentado pela publicidade, pelas grandes empresas de cerveja, do entretenimento também. E me pergunto se eu tenho autonomia em relação ao álcool ou é ele que tem um poder sobre mim, assim. Eu não sei, não sou muito claro em relação a isso. E o programa Projetos de Lei termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Espero vocês, hein? Tchau e até lá.